Saudações a todos os caminhoneiros do nosso querido Brasil. Vamos iniciar mais um vídeo, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre dicas de condução relacionadas à frenagem, né? Tipos de frenagem que nós temos nos caminhões, tá? Hoje nós temos 3 tipos de frenagens mais comuns, né? Temos outros equipamentos agindo no veículo, mas as 3 mais comuns, né, são freio de serviço, freio motor e o freio da carreta, né? O freio de serviço é o famoso pedal de freio, né? Pedal de freio. Então, nós temos pedal de freio, nós temos o freio motor e nós temos o freio da carreta. A nossa orientação é justamente para que seja utilizado o máximo possível o freio motor. Aí muitos motoristas vão me dizer: Thiago, mas o que acontece? Cada caminhão, cada fabricante tem um tipo de frenagem, tem um tipo de pressão no sistema de freio que faz com que de fato ele seja mais efetivo, mais eficiente, né? Nós temos aí o freio motor mais desejado, né, pelos caminhoneiros, que é o freio motor do Volvo, né? Eu já viajei com veículos Volvo, né, acompanhado de outros motoristas. Viajei com DAF também, um veículo excelente, tem o sistema dele de freio motor é muito eficiente, muito bom, né? São os dois que se destacam mais assim hoje, né? Contextualizando junto aos caminhoneiros, né? Tenho certeza que os caminhoneiros, meus amigos, não vão me desmentir aqui. O do Scania também podemos colocar aí em terceiro lugar, né? Mas o do Volvo e o do DAF é o que estão se destacando mais aí, junto aos caminhoneiros, né? O modelo XF da DAF e o FH da Volvo, né? Possuem o freio motor mais eficiente aí do mercado, né? E isso ouvindo dos motoristas, não é o Thiago que está dizendo isso, tá, pessoal? É a experiência junto aos meus amigos, viajando com os meus amigos caminhoneiros, né? A gente percebe isso, que eles, quando estão utilizando esses caminhões, ficam mais tranquilos referente à frenagem, tá? Mas o que define de fato a eficiência do freio motor, né, tem algumas ações, mas principalmente a rotação específica de uso. Então, quando a gente utiliza o freio motor, vou dar um exemplo aqui, quando a gente utiliza o freio motor na faixa verde, pessoal, a eficiência de fato ela é mínima, para não dizer nenhuma, tá? Então, o freio motor ele deve ser utilizado na faixa amarela de rotação, tá? Geralmente inicia-se ali a 2.000 RPM e vai até 2.400, 2.350, 2.400 mais ou menos, tá? Essa faixa, dentro dessa faixa amarela, nós temos uma faixa azul, uma faixa de eficiência, tá? Que vai de 2.100 a 2.250, tá? Essa é a faixa perfeita para a utilização do freio motor. Então, antes da gente dizer que o freio motor não está legal, não está funcionando, primeira coisa que você tem que avaliar, você está utilizando a rotação correta? Você está utilizando a rotação correta do freio motor? Então, o primeiro ponto que tem que se avaliar, tá? E tomar bastante cuidado, porque o freio motor ele não pode ser utilizado, né? Não deve ser utilizado quando estiver em pista escorregadia. Precisa ter um cuidado redobrado, tá? Para não utilizar, né? Não fazer uso do freio motor em pista escorregadia. Isso é muito importante, tá? Principalmente caminhões toco, tá? Caminhões traçado ainda você pode utilizar dependendo da velocidade, se estiver numa velocidade controlada,
ainda pode fazer uso, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Pista escorregadia, tem que redobrar a atenção, manter a velocidade abaixo da velocidade da via, uma velocidade controlada, né? Bem controlada, para se evitar aí acidentes, né? Evitar aí algum tipo de inconveniente, tá? Então a faixa adequada para uso de freio motor inicia-se a 2.000 RPM e vai a 2.400 RPM, tá? E em hipótese nenhuma, pessoal, chegar na faixa vermelha, ok? Nem com freio motor, nem acelerando, em hipótese alguma, tá certo? Freio de serviço, né? Pedal de freio deve ser utilizado pressionando o pedal no máximo, eu digo no máximo, tá? 20 segundos, no máximo. Estourando 20 segundos, retira-se o pé, resfria-se o sistema de freio, pode retomar. Porém, é indicado que utilize o máximo possível o freio motor. Utilize o pedal de freio quando não tiver condição de usar o freio motor. Tá? Freio da carreta, da mesma forma, tomar muito cuidado com a utilização do freio da carreta. Testar o freio antes, né, de iniciar a viagem. Testar antes de fato precisar do freio. Fazer algumas avaliações, não chegar no momento de necessidade e acionar o freio da carreta, o famoso bigode, né? Os motoristas aí vão conhecer esse vocabulário, o famoso bigode. Toma cuidado lá no bigode. É só para encostar, é só para você acionar de forma leve, tá? Para reduzir um pouco a sua velocidade, e aí você utiliza das outras formas de frenagem também. Utilizando dessa forma, você evita desgastes prematuros de lona, de pastilha, de disco, no caso de disco, de lonas de freio, de tambor de freio, você evita aquecimento, tá? Então é muito importante tomar esse cuidado com relação à utilização dos 3 tipos de frenagens mais comuns nos caminhões hoje, tá? Os outros fabricantes possuem também esse tipo de os 3 tipos de frenagem possuem, tá? Porém, o que a gente escuta mais dos motoristas mais eficientes, Volvo, DAF e Scania em terceiro lugar, tá? São os que a gente escuta mais falar, né? A gente ouve muito falar da eficiência de frenagem, tá bom, pessoal? Então, estamos finalizando aí mais um vídeo. Espero ter colaborado com vocês com esse conhecimento, né? Tomarmos cuidado para de fato utilizar os estágios de freio motor adequados para cada tipo de situação. Lembrando que início de faixa amarela, 2.000 RPM, em torno disso, na maioria dos fabricantes, a 2.400 RPM, ok? Essa é a faixa adequada para freio motor. Combinado, pessoal? Então ficamos por aqui com mais um vídeo para vocês. Obrigado.